Estamos de volta! Vamos lá! Qual foi a última aula? Última aula, salvo me engano, conforme aqui as minhas anotações. Introdução a textos sumários. Falei para vocês como é que a gente faz os sumários de maneira automática e falei o restinho de tabelas. Correto? Correto. Então vamos seguir. Hoje a aula é dedicada para quem quer fazer as fórmulas matemáticas. Né? Ou seja, galera nerd, galera das exatas, galera aí como eu, né? Enfim. Gente, sendo sincero aqui para vocês, aprender a fazer fórmula matemática, eu vou falar aqui do princípio, né, de como você insere uma fórmula matemática, como é que é o princípio para poder referenciar ela, como é que é o princípio para poder, como é que chama? Citar ela, né, como a gente faz com as imagens, com as tabelas. Mas em suma, para você aprender a escrever todas as fórmulas, é treino, é fazer um monte de exemplo, é pegar um monte de coisa na internet, porque tem como é que chama? Várias tabelas na internet, né, de letra grega, que é o que a gente utiliza muito na matemática, né, todos os símbolos, tudo você vê em tabela na internet, que é tudo tabelado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Já tinha até digitado, ó, símbolos matemáticos LaTeX. Então, ó, você vai pegando com o tempo isso aqui, ó, tá certo? Os principais você sempre vai, como é que chama? Decorar, né? Assim como eu decorei também, de tanto escrever, né? Os principais símbolos matemáticos, principalmente as letras gregas, né? É só você digitar aqui e pegar o seu respectiva tag no LaTeX, tá? No Google. Mas o princípio eu vou ensinar. Vamos lá. Em suma, em resumo, tem dois jeitos principais de você colocar fórmulas matemáticas no LaTeX. A primeira forma é você citando no texto, né? Citando ele de forma aberta, sem referenciar, sem criar tag, sem criar label, tá? Que é simplesmente utilizando o dólar, tá? Então vamos supor que eu tenho aqui um texto que eu falo, ó, considerando a equação tal, tal e tal. Lembre-se da identidade trigonométrica. Aí você vem e escreve aqui dentro, ó, dólar, dólar, tá? E aí, ó, barra seno, seno, né? Se escreve assim no inglês, né? Ao quadrado de θ mais barra cosseno ao quadrado de θ, né? É igual a 1. E aí você simplesmente compila e você está escrevendo a equação, né, simplesmente dentro de um texto, né? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Fechou? Então tem essa forma. Ah, eu quero fazer ele centralizado. Aí você usa dólar, dólar. Aí vai ficar que nem essas aqui, ó. Quer ver? Se eu copiar e colar, colocar aqui, ó, dólar, dólar, né? Você vai ver que ele vai ficar centralizado. Fechou? Outra coisa que é importante eu falar é que quando você quer fazer exponenciação, né, deixar algo sobrescrito ou subscrito, né, você usa o chapeuzinho para deixar sobrescrito e o underline para deixar subscrito, tá? Então esse 2 ele vai baixar, né, vai ficar embaixo. Ah, eu preciso escrever mais de um termo, tá? Porque se você colocar só o 2 aqui, ó, vamos supor 20, 20, 20, né? Ele só considera o primeiro algarismo, tá? Não considera os outros. E aí você tem que colocar entre chaves para poder colocar mais elementos, tá? Você coloca entre chaves e identifica que você quer colocar mais elementos. Fechou? Agora funcionou. Para fazer fração, barra frac ou barra defrac, tá? E você pode colocar o primeiro membro é o numerador, segundo membro, denominador, tá? Então, sempre que você for escrever alguma fração, barra frac, abre e fecha chave, abre e fecha chave. Primeiro conjunto de chaves, numerador, segundo conjunto de chaves, denominador, né? Radiciação, tá certo? É o clássico SQRT, né? É uma tag também. Primeiro conjunto de chaves é o número que fica aqui em cima, né? Acho que, se não me engano, é radicando ou é radical, não lembro.
Mas entende, é o que fica aqui em cima no Sol, tá? E o 2 é o que fica na sombra. Isso aqui eu lembro, tá? Como transforma a radiação em potenciação elevada à fração, né? Enfim, o que mais? Para fazer esses arrays, você utiliza do Baking Case, tá? Você abre a tag Baking Case, fecha a tag Baking Case e você separa as equações que você quer escrever por meio de barra, né? Como eu escrevi 3, vai ficar 3. Vamos supor que eu comente essa linha aqui, né? Tá comentada, e ele vai voltar a ficar como duas equações. Vamos supor que eu quero escrever 4, aí você só copia e cola lá embaixo, que ele vai ficar com 4 equações. Fechou? Ele vai construindo isso aí para você. Temos outras coisinhas. Isso aqui é interessante, tá, galera? De eu estar citando para vocês. Tá vendo que quando as funções elas ficam muito grandes, é interessante que o tamanho do parêntese ou do colchete ou da chave acompanhe, né, o tamanho da fração. Então vamos supor esse f de x é igual ao seno de x menos 2π. O 2π está maior. E eu preciso indicar que o parêntese também fique maior, do tamanho do 2π. Porque senão ele vai ficar pequenininho. Ele fica feio. Então, cadê? Notações de funções. Notações de funções. Onde é que está escrito esse negócio? Estou perdido. Aqui, notações de funções. Onde é que está esse negócio? Está aqui, ó. Quando você quer deixar ele maior, ou seja, adaptado ao tamanho que apresenta aqui, vamos supor π sobre 2, você vai colocar a tag barra left e o parêntese. Se fosse chaves, aí você ia colocar barra left chaves. E ele já construiu para você, tá vendo? A chavezinha. Então, deixa eu colocar aqui chaves. Tararara, e troca aqui por chave. Opa, por colchete. Aí ele fechou. Agora vai virar um colchete. Ele vai ficar do tamanho exato. Se eu não utilizasse esse left e só utilizasse o colchete, ó, ele ia ficar pequeno. Não ia ficar bonito, né? Então, quando você coloca barra left, né? E aqui, ó, ele já mostra as opções para você, tá? Barra left, né? Antes do colchete ou da chave do parêntese. E barra right, antes do colchete para fechar, né? Barra right, ele vai se adaptar ao tamanho da função, tá? Só para as formulinhas ficar mais bonitas. Log, seno, cosseno, tangente, né? Funções trigonométricas. Aí eu falei aqui um pouco de matriz, né? Como é que você constrói a matriz? Por meio de alguma letra matrix, tá? Begin matrix, end matrix. E aí você escreve ela como se fosse uma tabela, tá, galera? Então lembra lá de tabela, né? Você escreve a matriz como se fosse uma tabela. É mais ou menos o mesmo princípio, tá vendo? Você separa os elementos pelo comercial. Você sai da linha da tabela, né, dando um barra. É só copiar e colar isso aqui, né, sem medo de ser feliz. O limite ele salvo me engano, isso aqui é um termo aportuguesado que eu criei lá em cima, tá? Mas o correto é limit, né, que ele cria para você. Mas da mesma forma, eu deixo ele subscrito, né, do x tendendo a zero. Essa setinha aqui, ó, o símbolo dessa setinha é to, barra to, tá vendo? E aí você continua escrevendo, né? Esse aqui é o barra de parcial, que é o del, né? De derivada parcial, mesma coisa. A integral, integral simples, int, tripla, int, circular, oint. Então é tudo padronizado, tá, galera? Isso aqui eu sei porque eu já fiz muitas vezes e eu conheço. Fechou? E aqui, para fechar essa aula, tem como você referenciar a equação, tá? Da mesma forma que a gente faz para a imagem, da mesma forma que a gente faz para a tabela. Só que para referenciar ela, você precisa utilizar o modo Begin Equation, né? Todos os modos que eu te ensinei aqui são as equações soltas, sem referência. Quando você precisa referenciar, colocar label, né? Você coloca
a mesma coisa que você colocaria entre o $, só que entre o begin equation e o end equation. Fechou? Quando você coloca dentro dessa tag, ela automaticamente cria a tag aqui para você automático, ou seja, ela enumera para você as equações, né? Você também não precisa se preocupar com isso. Vou dar aqui o exemplo dessa equação, tá? Que está aqui, né? Que está aqui. E da mesma forma, tem uma label, em que esse label aqui é o CPF da parada. Quando você precisar citar, né, a equação no texto, você vai utilizar a barra ecref, tá? Essa é a única coisa que muda, galera. Ecref para equação, tabref para tabela, figref para figura. Ah, Nasser, tudo não é ref, o comando original? Sim, só que isso aí foi o comando que eu criei lá no preâmbulo, para ficar mais fácil, né? Ecref quando for equação, tabref quando for tabela, figref quando for figura, mas todos partem do mesmo princípio, tá? O que tiver dentro da label, eu coloco aqui dentro e eu referencio, né? Da mesma maneira que está acontecendo aqui. Ó. Ele também cria o link, tá? Quando eu clico aqui, né, ele cria o hiperlink para me levar para essa equação. Ah, Nassi, e se eu precisar escrever alguma coisa dentro da equação? Eu só preciso alertar vocês para uma coisa. Quando fica verdinho, ele identifica o modo matemático. Ou seja, o modo matemático é totalmente diferente do que está aqui fora. Então, no modo matemático, se eu não me engano, não tem acento, tá? Então, vamos supor que eu vou escrever aqui meu nome. Nasser Youssef. Nasser Youssef, né? Com acento. Quando eu compilar esse negócio, ele não vai identificar espaço, tá vendo? E não vai identificar acento. Então, se você quiser escrever alguma coisa, dentro do modo matemático, tem que indicar para ele onde é que é espaço, ou seja, com barra, vírgula, ou barra, ponto e vírgula, ou barra, 2 pontos, né? Aí você dá um espaçamento. E quando for acento, você tem que ver a codificação para acento, tá? Então é como colocar acento, porque aqui dentro não é codificado em UTF-8 como é aqui fora. Por isso que quando você digita algum acento aqui fora, ele vai direto. Aqui você precisa, tipo, literalmente digitar o código do acento grave ou agudo na letra, tá? Mas eu indico você escrever fora, né? Você escreve aqui fora, Nasser, né, Youssef, e depois escreve outra equação, tá? Mas se quiser escrever dentro, pode saber que ela vai ficar desse modo diferente, né? Vai ficar itálico, né? Tudo que você escreve no modo matemático, ele fica nesse modo itálico e não identifica acento nem espaço. Fechou? Acredito que é isso, galera, que eu poderia passar para você sobre fórmulas matemáticas, sobre equações. Né? A rede fórmula, citar a equação, está aqui como citar, muito similar não, similar, totalmente parecido com como a gente fez em figuras e tabelas. Fechou, galera? Até a próxima aula, até mais.